Fala galera, Love Talk Podcast começando. É um prazer, uma alegria ter vocês aqui com a gente. Estamos muito felizes, estamos aqui no Vem Estúdio, né? Fazendo mais um conteúdo, né? Fazendo mais um bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês, né? E vai ficar registrado aqui para que vocês sempre que puderem venham acessar, venham, né? Se alimentar do que vai ser gerado aqui. E esses convidados de hoje, né? Hoje é uma dupla. Hoje eu tô sozinho, né? 2 contra 1 hoje. E é um casal, né? São pessoas assim que a gente tem caminhado junto há um tempinho, né? A gente aprende, né, a amar e aprende a admirar algumas pessoas ao longo da caminhada. E esses dois são duas pessoas que eu tenho aprendido a amar e eu admiro já há algum tempo. E agora, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de conviver com eles, né? Sejam bem-vindos aí ao Love Talk Podcast. Lu e Cleiton, bem-vindos, gente. Obrigada, um prazer estarmos aqui, muito bom mesmo. Obrigado pelo carinho, por ter nos chamado. Muito bom. Muito obrigado, é uma honra, né? Poder estar caminhando contigo, sem rasgação de seda, né, cara? A gente fica muito honrado pela sua vida e você teve um papel muito importante no nosso retorno de caminhada ministerial. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas eu fico feliz porque eu acredito que a gente já até falou sobre isso um tempo, né? Eu acredito que a gente tem que honrar as histórias, né? Não falando de idade aqui, né? Mas, tipo assim, às vezes as pessoas que vêm antes da gente abrem o caminho, né? Cortam o mato, né? Exatamente. A gente chega no lugar, é tudo mato. As pessoas cortam aquele mato ali e a gente consegue, né, caminhar de forma mais tranquila, consegue acessar coisas que às vezes antigamente não era, né? Não era possível acessar. Então, a proposta desse podcast, a proposta desse conteúdo que a gente está gerando aqui, é justamente conhecer essas histórias, né? Conhecer histórias de pessoas que viveram tempos difíceis, né? Viveram tempos que a música, não só a música, mas o serviço na igreja, ser cristão, né, de forma literal, assim, não era tão fácil, né? Então, eu acredito que o que a gente vai conversar aqui hoje, eu acredito que vai servir de inspiração e vai servir de testemunho, né, para muita gente. Então, né, eu conheço vocês, mas eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal que está nos assistindo, né, para eles conhecerem um pouquinho. Ok, primeiras damas. Então, eu sou a Luciene, do Cleiton. Sou cristã desde os 4 anos de idade. Minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 4 aninhos. Desde então a gente vem nessa vida de propósito com Deus. E na época eu pertencia a uma igreja pentecostal, uma bênção, né? Abençoou muito a minha vida. E sempre seguindo no caminho do Senhor. Aí quando eu tinha 19 anos, eu fui fazer um cursinho em Juiz de Fora, porque na época eu queria ser dentista. Então eu pretendia fazer odontologia. Fui fazer o cursinho, não conhecia o Cleiton ainda, porque eu sou nascida aqui em Petrópolis. E eu fui fazer esse cursinho em Juiz de Fora. E em Juiz de Fora eu conheci o Cleiton na igreja, numa outra denominação. E acabou que eu não passei no vestibular, mas conheci o Cleiton. Não fiz odonto, mas arrumei marido, né? Foi uma bênção. E desde aí a gente tem a nossa história juntos, né? Nós já vivemos, sem falar a idade, né? Lógico. Nós já vivemos mais tempo juntos do que separados, né? Do que solteiros, né? Mais juntos de casado e namoro do que de solteiro. E tem sido bênção. E foi lá em Juiz de Fora que nós nos encontramos e seguimos. Eu já gostava, meu avô cantava na igreja, meu avô tinha um violãozinho, né? Na época, os mais antigos aí vão lembrar do Luiz Carvalho. Escutei muito Luiz Carvalho. Eles chamavam o meu avô de Luiz Carvalho, daqui de Itaipava, e ele tinha o violãozinho dele, e a gente sempre junto, eu cantava, né? Era a igreja que tinha oportunidade, e eu cantava com meu avô, e era bem bacana. E o Cleiton também vai contar a parte dele, mas ele também já era instrumentista, envolvido com louvor da igreja dele. É isso aí, eu sou o Cleiton, da Luciene. Sou nascido em Cataguases, morava em Juiz de Fora, onde eu estudava, né? E lá que eu tive a alegria, a honra, o privilégio de conhecer a mulher da minha vida, minha esposa, né? E eu
eu não nasci na igreja, eu nasci no hospital, no setor de maternidade, né? Sabia. Cara, o meu irmão quase nasceu na igreja. É uma história. Eu Existem não pessoas que já nasceram na Eu igreja. não tive esse privilégio, foi na maternidade mesmo, no hospital lá de Cataguases. Mas meus pais já eram cristãos evangélicos da igreja metodista lá em Cataguases, né? E no período que eu conheci a Luciene, eu já estava em Juiz de Fora, já tinha feito serviço militar, né? Já estava estudando, então, enfim. E a questão da música, ela sempre foi presente na nossa vida, né? Meu tio, ele era regente do coral da igreja metodista lá em Cataguases. Meus pais faziam parte do coral, né? Então eu cresci assistindo o ensaio, né? E sentava ao lado deles lá enquanto rolava o ensaio e tal. Então ali a gente já foi pegando alguma manha, né? Mas assim, o que ficou muito marcante na minha vida foi como que veio a parte do instrumento, né, musical. Eu me lembro disso até hoje, eu devia ter, sei lá, uns 6 anos de idade. Meu pai foi comprar uma outra gaita e eu fiquei pedindo ao meu pai lá, né, enchendo a paciência do meu pai para comprar uma gaita para mim também. Ele comprou uma Eric pequenininha de plástico, beleza. E fiquei o dia inteiro com aquele negócio ali, pam, 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 pam. E a gente, no final do dia, a gente foi à casa do meu tio. E eu levei a gaita, né? Meu brinquedinho, né? Do nada, eu lembro dessa cena até hoje. Estávamos na sala de estar lá do meu tio, eu sentado no chão. Do nada, eu comecei a tirar um hino ali. Do nada. Aí ficou todo mundo olhando assim, espantado. Meu tio perguntando, mas... E aí, você ensinou? Não. Foi naquela hora. Foi, na verdade, eu entendo ali que foi ali um derramado do Espírito Santo, cara. Hoje eu entendo isso, sim, perfeitamente. Aí eu comecei a ter essa facilidade, né? A minha irmã, ela estudando violão, eu ficava sentado olhando para ela, né? Ela largava o violão e ia lá e saía fazendo o que reproduzia, né? Aí com a parte de a escaleta, né? A parte de teclado foi interessante também. O irmão passou lá em frente de casa, parou lá, enfim, conversando com meu pai. Falou, isso aqui eu comprei para minha filha e tal, beleza. Eu esperei a primeira oportunidade, quando eles foram para a cozinha, eu fui lá, peguei e do nada comecei a tocar uma canção, né? Mas tudo isso eu vejo como sendo um privilégio, né, cara? E sendo um dom, né? Um presente de Deus, melhor dizendo. A gente recebe, comigo foi mais ou menos bem parecido. Não tem a habilidade que o Cleito tem de tocar, né? Não, mas também tem não. Violão. Mas, tipo assim, foi bem mais ou menos isso. Eu olhava meu primo tocando na igreja, né? Eu decorava aquelas notas que ele fazia e reproduzia em casa. Né? Na verdade, eu guardei aquelas notas praticamente quase um ano. Né, que foi quando eu tive a oportunidade de ter um violão. Certo. Né, então depois que eu comecei, fui guardando aquilo tudo que ele fazia e depois eu comecei a reproduzir. Mas a música realmente, Deus faz essas coisas também, né? É isso Deus aí. faz essas coisas, ele nos presenteia, né, com alguns talentos, alguns dons. E o mais legal disso tudo, que eu acho que, tipo assim, que Deus ele nos dá o presente é nosso, ele não pega de volta. Isso aí. Às vezes a gente é tão negligente, né? Que a gente deixa o brinquedinho de lado. Deixa o brinquedo de lado e às vezes quando a gente retorna, Deus vai e fala, não, aquilo ali é seu, um presente que eu te dei, eu vou continuar. E isso é muito legal, cara, porque, né, vocês se conheceram e tal, e continua, né, estão juntos, assim, na área da música, né, e isso é muito raro hoje de ver, né, casal junto na música e tal. Tem alguns, assim, mas é difícil, mas como foi essa trajetória, assim, de vocês, né, na questão da música? Vocês já se conheceram, depois se casaram e já foram trabalhar com a música? Então, o Cleiton, aí eu não passei no cursinho, voltei para Petrópolis e o Cleiton continuou trabalhando em Juiz de Fora. Depois ele arrumou um emprego em Petrópolis, aí ele veio para cá e nós ficamos namorando aqui, né? E nós fomos congregar na mesma igreja. Que no caso é a igreja metodista, que na época era ainda na Estrada das Arcas. E ali,
Assim, eu fico falando que foi uma coisa tão. Porque quando eu cheguei lá, eu ainda era muito tímida para. Porque eu vim de uma igreja pentecostal, de oportunidade, o que é bênção, não tem nada contra, é uma bênção. Então, eu não estava acostumada com o modelo de ministração, essas coisas. Então, eu cheguei muito tímida ainda. E o Cleito também vinha de uma outra denominação, que nesse meio tempo, os pais dele foram para uma outra denominação quando ele era criança ainda, que era muito diferente a forma de cultuar, né? Então, a gente chegou lá muito tímido. Mas aí descobriram que o Cleito, lembra que descobriram que o Cleito tocava teclado? Aí, então, não, vamos chamar o Cleito. E depois o Cleito foi descobrir que eu também cantava. Pouca coisa até hoje, mas cantava. Então, nos chamaram. Mas o interessante é que teve uma. Lá, na época, o líder de louvor era por votação, por eleição. Então, tinha votação para quem ia ser o líder de louvor, né? E eu, assim, eu era a pessoa muito mais improvável que tinha ali, porque tinha pouco tempo de igreja, né, daquela igreja ali, né? E assim, não tinha tanto contato, né? E me indicaram. Falei, tá bom, vamos ver. Mas indicou, sabe assim, eu sei que não vou ser eu, porque não tem a menor condição de ser, né? E foi por votação. Para minha surpresa, quando saiu o resultado da votação, fui eu escolhida para ser líder de louvor na época, né? E aí ele foi um milagre, um mover de Deus, é um propósito que Deus tinha, né? Porque outro dia eu estava ouvindo uma ministra de louvor muito bem conceituada hoje no nosso meio, e ela falando de umas coisas que naquela época, por graça e misericórdia, o próprio Espírito Santo me ensinou, porque eu não tinha, não se tinha tanta essa facilidade, porque hoje também, se você ouvir 100 ministros de louvor, cada um vai te dar, ministra assim, faz assim, fala assim. É bom, eu acho que a gente aprende, mas em certo ponto eu também acho ruim, porque a gente tem que pedir uma orientação de Deus, a gente não tem que imitar, né? É bom para a gente seguir alguns conselhos, mas, isso aqui tá errado, aquilo tá certo, canta assim, levanta a mão assim, fala assim. Eu não gosto muito. E eu lembro que tinha assim, Deus às vezes me dava a ministração toda em sonho. Eu sonhava com cada louvor. Uau. O Senhor me mostrava assim, versículos que eu pudesse falar na hora da ministração. Então, eu vi essa ministra de louvor conceituada ensinando algumas coisas. Eu fiquei assim, gente, na época eu nem nem me tocava como que foi o Espírito Santo que foi me conduzindo em algumas coisas que eu não sabia. Aí eu falava, Senhor, qual cântico que o Senhor quer hoje? Até hoje eu sou assim, né? Eu não ministro porque tá na moda, eu não ministro porque é a que eu mais gosto, eu ministro porque se é para ele, ele que tem que saber o que ele quer ouvir, né? Então eu sempre oro, Senhor, o que o Senhor quer para hoje? Ou ele quer um mover diferente a partir de um cântico, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu sempre orava e Deus me dava em sonhos, às vezes eu tinha uma avó de 94 anos, né? Às vezes eu falei assim, que música eu vou cantar? E às vezes do nada ela cantava, então sempre tinha uma resposta àquilo, Legal. aquela ministração. Às vezes Deus me dava o tema, Luciane, hoje eu quero perdão, por exemplo. E eu escolhi as louvores dentro daquele tema. Então era assim, uma coisa muito direcionada pelo Senhor e que eu nem tinha noção, não sabia. Eu não tinha noção de ministrar louvor. Eu tinha noção de oportunidade. E foi muito legal isso, porque eu vejo como um propósito do Senhor de nos unir, porque Deus une propósito, né? E depois veio o Cleito. Quer dizer, ele veio primeiro, depois fui eu, né? É, Eles chamaram ele primeiro pro teclado. na verdade, não foi nem o teclado, né, que descobriram, foi o violão. Violão. Eles estavam ajustando o som e tal, me deram o violão, ó, eu vou testar o som aí, ó, é só fazer isso aqui na corda. Eu falei, beleza, tal. Aí eu comecei a dedilhar alguma coisinha ali e tal. Ué, você sabe tocar? Eu falei, Te arranha um eu pouquinho, né? arranho um pouquinho, tô tentando aprender até hoje, né? Aí foi aí que descobriram e tal. Mas por que que você não falou antes, né, que tocava? Não, Aí aos poucos a gente foi Vai sendo soltando, né? Vai exatamente sendo introduzindo, né? introduzido, né? Mas essa questão da Luciana eu me lembro, né? A questão da timidez, o medo, né, de ministrar. Não, até Eu, hoje eu tenho. até hoje. Até hoje Acho eu que tenho. todo mundo tem, cara. Até hoje, eu também, quando eu subo no altar, me dá aquele frio na Mas, barriga, aquele negócio. mas foi algo assim maravilhoso, cara, que foi assim surpreendente, porque eu me lembro exatamente desse dia, a Luciane cheia de medo, de temor de ministrar, né? E, e vamos que vamos, né? Cara, ela ministrou, se soltou assim de uma forma
espontânea, tranquila, como que Deus usou a vida da Luciene e tal, como que o ambiente atmosférico, né, espiritual ali foi tão favorável, né? Eu acho que nem você acreditava, né, que, meu Deus, Não, foi eu quero algo... que não acreditava. Então, assim, Deus, ele nos surpreende, né? É como você falou agora há pouco, né? Ele nos dá os brinquedos, as ferramentas, né? E ele ensina como trabalhar com essa ferramenta. Quando a gente não tem, naquela época, nós não tínhamos acesso como temos hoje, né? Fomos tempos depois ter ministrações, sermos ministrados, né, por Nelson Matias, Célia Juncker, né? Mas isso foi tempos Não, depois, sim, é fera, né? né? Eu tive a E oportunidade de estar com ele. é maravilhoso, maravilhosos, né? Então, ali Deus foi dando a capacitação, foi ensinando, foi maravilhoso. E é bom a gente estar caminhando junto, né? Como a Luciane falou. Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? Então, para todo casal tem um propósito, né? Ah, mas ela é diferente dele, tem gostos diferentes do dele. Não, na verdade se completam, né? Somos unha e carne. As pessoas pensam, vocês combinam em tudo. Não, somos. Eu gosto de azeite, ela não gosta. Eu gosto do vermelho, ela gosta do azul. Somos assim, temos gostos diferentes, né? Mas nós nos completamos, é justamente na diferença que se completa, né? E A que gente, somos um. a gente também. Eu e minha esposa também, a gente é muito diferente, cara. Muito diferente. Eu sou mais tranquila, já falo. Tipo assim, ela é tímida também. Mas, tipo assim, ela fala muito, eu já falo pouco. Aham. Ela é já mais nervosa, eu sou um cara mais tranquilo. Então, é realmente um não tem, o outro tem, né? Exatamente. E eu tenho um carinho muito grande pela igreja de Itaipava. Muito, muito grande. Né? Eu passei por lá e, cara, aquela igreja me ensinou muito. Isso que a Luciane falou, cara, aconteceu comigo também. O crescimento que eu tive lá naquela igreja, cara, foi praticamente de 1 em 10. Eu cresci em 10, o que eu cresceria em 10 anos, eu cresci em 1 ano. Uhum. É. E justamente nisso aí, a gente se colocava disponível a fazer e Deus ia ensinando, a gente ia ministrando, ia fluindo, né, de forma natural. E a gente recebeu aqui uns episódios atrás o Jonas, né? O Jonas Sim, esteve o Jonas, aqui caminhamos juntos. e ele falou, né? Comentou de vocês e comentou até um fato que ele falou: ó, a Luciane falou, não, tô saindo e vou te, né? Preparou todo ele para aquele processo, né? De De transição. transição. E uma coisa que a gente falou aqui no episódio, a gente, né? Algumas coisas a gente repete, né? Para ficar muito, para enfatizar um pouco que esse senso, né, de antigamente o Ministério de Louvor era uma família, né? Isso aí. Antigamente o Ministério de Louvor todo mundo andava junto, Era. comia junto. Aí, tipo assim, era igual o Judas quando traiu Jesus, né? Ele falava, eram pessoas diferentes, pô, você dá um beijo naquele que é o Jesus, porque era todo mundo parecido. É. Certo. Era todo mundo Era igual parecido. família mesmo. Às É, vezes tinha umas tretas, umas é. coisas lá, a gente resolvia e E aí e realmente hoje em dia não tem isso. Hoje em dia, né, a gente infelizmente com a modernidade ela trouxe algumas praticidades, mas ela acabou tirando algumas coisas boas, né? A gente, para da modernidade, a gente desaprendeu a lidar com as pessoas, né? Exato, exato. Igual a questão que a gente, né, lá na igreja a gente briga muito no negócio do VS, né? Uhum. O VS, sangue de Cristo. o VS ele ajuda, ele é prático na hora de ensaiar, né? Mas, tipo assim, você perde aquele negócio que você não tira, não. Pô, que nota que tu fez aí, cara? É. Fez aquilo, fez outro, fez aquilo. E então essa comunhão, nesse negócio de você aprender junto com o outro, acaba tirando um pouco. Certo. Fica meio que E, mecânico, é, engessado, e talvez. eu gostaria de ouvir também de vocês como é que foi essa experiência de lá na Itaipava, de vocês, né, conviverem juntos. Tinha bastante gente lá, né? Tinha o Jonas, tinha a Marcinha, né? Não, nós não Chegou a pegamos pegar a a Marcinha Marci- Albino, não chegaram a pegar eles, não? Não, não, a gente saiu antes. Aí A gente tinha, saiu antes. tinha o pessoal lá, e eu lembro que o Jonas até falou que vocês se reuniram um tempo atrás, né, também. Então, como é que era essa experiência de vocês? Como é que era Eu venho de uma época, eu não sou velho não, tá? Mas eu venho de uma época em que bateria e guitarra era considerado instrumento do demo, né? Não era coisa para estar dentro da igreja, né? Então, eu cheguei a ver esse tipo de resistência, né? A guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, isso não era para
no conceito da minha época, né, da minha infância, não eram instrumentos para estarem dentro de um templo, né? Então eu cheguei a pegar essa vibe, né? A gente não é contra nenhum tipo de modernidade, né? Mas existem aquelas questões. Eu fui um dos que, na época, isso da minha adolescência, falava, não, guitarra pode ser tocado dentro da igreja, sim. Contrabaixo pode ser tocado, sim. Eu me lembro até que, isso lá em Cataguases, né? Num determinado bairro lá. Bateria, quando entrou a bateria pela primeira vez, né? Foi um escândalo, né? O cara tocando bateria todo rígido, né? Para não se soltar muito, para não parecer coisa do mundo. Então, a gente entende o processo evolutivo, tá? Mas existem questões, no caso, como foi falado aqui agora do VS, né? Que nada mais é o playback É um melhorado, playback né? desmembrado. Exatamente. O que que acontece? É lógico que o Espírito Santo, ele sempre foi assim, ao longo do tempo, sempre soprou uma mensagem sobre a igreja, certo? Seja aqui, seja do outro lado do país, do outro lado do mundo. A A mensagem é a mensagem mesma. é a mesma. Ótimo. Só que antes, o que que acontecia? Você chegava numa determinada denominação, você ouvia uma canção que falava daquela mensagem que o Espírito Santo estava soprando, mas com uma identidade própria, né? Falamos agora há pouco aqui, né? Não sei se pode citar nome de igreja, mas Não pode? pode, né? Você chegava na Assembleia de Deus, né? Os metais e tal, trompetes, uns arranjos diferentes. Você chegava, cara, que arranjo maneiro. Foi o irmão, ele foi nessa vibe aí que É. você falou. Não, no ensaio ali o irmão fez esse arranjo aqui, ficou legal, pô, maneiro. Você ia numa outra igreja, com uma outra característica, uma igreja mais histórica, você ouvia a Os mesma, órgãos, né? exatamente, a mesma canção tocada de uma forma diferente, reharmonizada, né, com a cara, com o perfil daquela igreja. Você já chegava numa terceira igreja com um perfil diferente, você ouvia a mesma canção de uma outra forma, né? Então a mensagem era a mesma. E Deus, eu entendo que ele respeita, né, a característica de cada ser humano. Se você pegar lá atrás, lá, os apóstolos, os discípulos de Jesus, 12 pessoas que caminhavam com Cristo. Eram 12 pessoas com personalidades diferentes, com histórias diferentes, com formas diferentes de transmitir a mesma mensagem, né? Então, musicalmente, eu sinto falta disso hoje. Hoje eu brinco muito com a Luciana, é muito Ctrl-C, Ctrl-V. Você ouve uma canção lá do outro lado, na América, na semana seguinte já tem 15, 20, 30 pessoas no YouTube cantando a mesma canção, com o mesmo arranjo, com a mesma frase melódica. Então acho que isso matou um pouco até a criatividade, né? É, como você falou ali agora, a gente pegava no ensaio, não é querer ser saudosista, querer voltar ao tempo, né? Impor uma forma. Não, mas você chegava no ensaio, qual canção a gente vai tocar? Vai ensaiar essa assim, assim, tá, beleza. Tá, o que que você acha de fazer a introdução assim, tá? Joga esse esse arranjozinho aqui no meio aqui e tal. Você dava uma vida, você tocava aquela canção com uma cara própria, né? Hoje eu sinto um pouco falta disso. Eu lembro que a gente fazia muito isso, cara, quando eu era na Itaipava, né, que a gente na época era o Adriano e o Henrique, que eram os líderes lá. Uhum, Cara, a gente desconstruía a música toda. exatamente. A gente pegava, essa música é assim. Ah, não, vamos fazer assim. Agora vamos começar por esse pedaço. Então vamos fazer isso aqui. E, cara, e realmente o pessoal, eu acho engraçado que o pessoal falava. Vamos cantar música tal. Essa música é de vocês? Eu falei, não, essa música é do cantor tal. Essa música é do cantor tal. Ah, não, mas cara, ficou diferente. Eu escutei no rádio, mas não tá igual a de vocês. Eu falei, não, aqui a gente faz diferente. É isso A gente aí. mudava tudo, a gente mudava a canção Exatamente. todinha. É porque hoje muitas vezes no ensaio tem que ser até a mesma lá lá lá, o mesmo ô, mesmo tem que ter isso. Será que tem que ter? Pode ter, pode fazer quem gosta, quem faz, mas não precisa, né?
É isso aí, é o que o Cleito falou, é a mensagem. É. Você é passar a mensagem. A música, ela fala o quê? Ela tem uma mensagem. Mas a forma de envio da mensagem pode ser diferente. Exatamente. Se vai ser por e-mail, se vai ser por zap, Eu pode ser às de vezes qualquer fico forma. pensando O se a mesmo nossa- grito que o cara lá na gravação isso- original dá. Você ouve, você entra em qualquer igreja. Isso o cara é, tá isso é fazendo o antigo, mesmo- mas isso é antigo, tá? É Porque na antigo, nossa é antigo. época também tinha muita gente que imitava a comunidade, Isso. né? O cara falava, o outro falava, né? Não, esse negócio de imitar já é antigo. Mas Tinha até uma canção, desculpe te interromper, tinha até uma canção, saudoso Cláudio Claro, né? Que no meio da canção, né? Ele falava em línguas e tal, né? Então você vê que isso também já vem lá de trás, alguns né? imitaram, né? Você via a pessoa falando até mesmo... É pão da vida? Pão da vida. Pão da vida. Então isso aí não é de hoje, Não é né? de hoje. Ah, eu O acho que Ctrl+C, eu acho que eu já Ctrl+V. vi algumas pessoas fazendo esse negócio. A aí, mesma tá? língua. Agora, eu não sei se a gente nós, assim, os mais experientes, Mas se velho, nós não. erramos na falta do discipulado, ou se a nova geração não quis ouvir, acho que teve um pouquinho de tudo, porque eu acho que a gente tem muito a aprender com a nova geração, muito mesmo. Eu não vejo um jovem como uma pessoa que não saiba, eu vejo com um potencial enorme de Deus, com coisas novas, com uma noção de paternidade que nós, mais antigos, não temos. Nós não temos. Eles têm, mas do outro lado, eu vejo também alguns que não querem ouvir, né, os mais experientes. Verdade. Então, eu acho que quando a igreja, eu digo igreja de Cristo, que conseguir essa junção das gerações, eu acho que ela vai explodir. É o que a gente conversou Porque- no podcast do Marcelo. É o Ministério de João Batista. É quando você converte Sim. o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Exatamente, sabe? Porque o que acontece? Uma coisa que eu tava ouvindo até num outro podcast, né? Porque eles falavam o seguinte: os princípios são imutáveis, Uhum. mas as ferramentas elas mudam. Mudam. Sim. De acordo com o Só que cenário. acontece, quem pode passar os princípios? Antigamente, né, no povo de Israel, quando lá em Deuteronômio, quando Moisés, antes do povo, né, ele morrer e o povo entrar para atravessar o Rio Jordão, ele falou, gente, sentem-se que eu vou cantar e contar a história do nosso povo. Isso Ou aí. seja, os mais experientes contavam os feitos do Sim, Senhor e Exatamente. os mais novos iam para a batalha. né? Então é o que Experiência falta, é força, falta né? hoje. Hoje o que falta é a cultura da honra, né? De uma certa forma, esse episódio, né, o que a gente está gravando, é uma forma de honrar vocês. Mas né? você sempre nos honrou. Isso aí a gente sempre de fala. contar a experiência de vocês. Por quê? Eu já tô quase chegando nos 40, eu vou pra 36. Eu já tô indo pra velha guarda. Já tô na velha guarda. Então, tipo assim, tem muita gente nova, molecada nova que tá arrebentando, que tá fazendo muito bem. Isso Eu conheço aí. muita gente boa. Tem. Inclusive, muitos, na época que eles tinham aquelas vigílias que faziam na igreja, algumas pessoas, alguns garotos que eu convidava, que iam lá, ministravam. Falei, cara, o garoto tá arrebenta. É isso Só aí. que, igual eu te falei, falta princípio. É. Falta princípio, falta, né? É uma coisa que eu sempre falo. Você mexer com a emoção. Não que não se possa mexer com a emoção. Porque nós somos corpo, alma e espírito, né? Você mexer com a emoção é muito fácil. Muito fácil. Faz uma. Isso aí outros cantores seculares fazem com melhor até do que a gente, né? Agora, para você alcançar o espírito é diferente. Né? Porque só o espírito de Deus pode alcançar o espírito humano. Né? Então, só quando você dá vazão ao fluir dele, é que ele vai convencer o homem do pecado e do juízo e de outras coisas mais. Então, o Cleito uma vez falou para mim assim, da unção, né? Como é que fala? Que até hoje, porque foi assim, antigamente se falava assim, 0 técnica, 100% unção, né? O discurso era esse. Tem que ter unção, a técnica não importa muito. Muitos anos atrás. A técnica não importa muito, tem que ter unção. Depois nós viemos meio que para o equilíbrio, né? Não, a técnica anda junto com a unção. Hoje parece que tem mais, às vezes, em alguns lugares que é mais técnica do que unção. Mas o Cleito falou uma coisa para mim, porque eu até algumas vezes falei, não, realmente a técnica tem que andar com unção. Mas o Cleito falou assim, Luciene, a unção nunca vai andar com a técnica. A unção sempre vai ser além. Uns 2 passos, 3 passos Sem- à frente. Sempre vai ser além. Não estou dizendo que a gente não tem que melhorar, não tem que fazer aula, não tem que estudar, não, nada disso. Mas porque a unção sem técnica, eu alcanço o espiritual. A técnica sem unção, não.
eu só alcanço o emocional. Então eu tenho que ter tem que ter a técnica, porque ninguém também merece ficar ouvindo música ruim, né? Mas tem que ter, mas a unção ela vai sempre caminhar na frente. Nós tivemos uma experiência assim, porque nós fomos num culto em uma outra igreja fora da cidade. E nesse Da culto, nossa denominação. ia ser um lançamento de um grupo, uma elite, um grupinho Grupo regional. elitizado, né? E nós fomos lá na nossa humildade, tranquilo, calmo. E chegou lá, sabe, o líder do grupo lá, muito soberbo, muito nariz em pé. Mas pra gente, hoje eu sempre fui assim, despreocupada com isso, né? E eles foram lá cantar, abrir o culto, cantar o louvor. A igreja não correspondeu. Não sei por quê, não sei explicar. E as outras igrejas que foram iam apresentar o seu ministério de louvor também. Eles abriram o evento e depois os das outras igrejas que estivessem lá iam apresentar. Fomos nós. Eu acho que só de profissional só tinha o baterista, né? É. Porque o rapaz do violão Tava aprendendo. começando. Me deu um medo. Tinha eu mais um outro. Eu falei, pelo amor de Deus, ministra, porque aquilo me ficou. Eu me senti, não sei. Você se Assim, sente pequeno, você tá lá dentro, né? acuada, né? Só Eu me senti, falei, pelo amor. Eu ministrei. Aí ele ministrou e eu fiquei no back. O Cleiton, esse rapaz que estava tocando violão, aprendendo. Esse outro irmão também, no mesmo nível, e eu, que essa que eu já sou mesmo, né? Fomos, quando o irmão tocou o primeiro cântico, Douglas, foi um mover na igreja que os nossos pastores, na época, olhavam para trás assim para ver o que estava acontecendo na igreja. A igreja toda foi envolvida por uma atmosfera assim sobrenatural. Né? E se não por causa de nós, não. É por causa da humildade que nós subimos. Entendeu? Quem fez aquilo foi o Espírito Santo, porque nós não tínhamos a menor condição. Menor. Eu lembro que até do louvor, um deles, que é golpe de espada, não sei nem se você lembra. Não, Golpe de espada, um louvor. Eu te Oh, louvarei. Então, músicas muito simples, top. sabe? Músicas simples e assim, o mover de Deus. Então, aquilo nos ensinou, né? Eu não sei se ensinou lá o outro grupo, não. Mas foi uma experiência muito interessante para a gente pelo seguinte, como a Luciane falou, eram várias igrejas, né? E nós éramos a bandinha do Chaves. Éramos a bandinha do Chaves. Não fazendo apologia a ter que tocar mal, Isso, não é isso. Não, mas a nossa realidade era aquela. Tanto que a gente nem queria estar lá, mas não, vocês têm que ir. Cara, mas só tem fera aqui, só tem, né? E assim, foi uma coisa assim maravilhosa. No final do culto veio a pastora rindo, né? Falou, ó, me procuraram aqui para saber como que faz para levar vocês para a igreja. Comédia, gente. E sendo o seguinte, nós não éramos a atração principal, né? A gente estava ali. Nem atração a gente era. Então, quando a gente vê algumas coisas a gente observa e a gente pensa assim, isso vai dar errado. Mas às vezes a gente não pode não chegar, porque às vezes, né, igual você falou, as pessoas não querem ouvir a nossa história. Não é por implicância, não é por nada. É que a gente já trilhou um caminho. A gente vai errar muitas vezes ainda, Como né? erramos várias vezes na nossa Mas vida. a gente já trilhou. Então, algumas histórias, nós já vimos de tudo que você possa imaginar. Um irmão, na hora de ministrar o louvor, deu um nervoso, ele saiu correndo. Já Literalmente saiu na correndo. hora de começar o louvor. Toma, o ministro. o ministro. Eu tava lá no dia, eu peguei e ministrei no lugar dele. Então, assim, já viu N coisas acontecer. Então, a gente tem mas a gente aprende muito com os novos, por isso eu tô falando. Mas quando a gente consegue, né, a experiência e a força junto. Esse intercâmbio, né? Aí arrebenta, aí não tem como. É realmente isso, é o que falta, é a experiência, né? E a força. Exatamente. É o que falta pra gente poder avançar e romper aquilo que tá, né? Aquilo que precisa ser rompido. Eu acredito que a gente vai viver um grande avivamento ainda, né, na nossa cidade, no nosso país. Mas realmente o que falta é isso, é a cultura da honra. Você honrar aqueles que vieram antes. Eu também sou de uma época, tipo assim, o pessoal fala assim, a gente é de uma época, o pessoal acha que é de 50 anos atrás. Cara, mas é coisa de 15 anos, 10 anos atrás.
eu lembro que quando a gente começou com o Ministério de Louvor na Assembleia, cara, a pessoa falava, vamos ter um período de louvor aqui e tal. E a gente cantava 3 músicas e, não, agora vamos continuar com a programação normal do culto. Então, tipo assim, era uma coisa completamente à parte. Não fazia parte daquele momento ali, não tinha uma sintonia com o que estava acontecendo no culto. E eu lembro que a gente tinha um pastor muito amigo nosso, né? Gente boa, pensa no pastor, gente boa. Mas ele que era o líder do louvor na época, né? Ele que tinha feito, ele era o pastor dos jovens, ele tinha feito ele que tinha feito a equipe de louvor e tal. A equipe tava crescendo, né? Pô, pessoas dando testemunho, os jovens, os músicos lendo Bíblia. Então, tipo assim, tava crescendo. E a gente começou a tomar uma proporção muito grande. A gente começou a praticamente virar o louvor, que era louvor dos jovens, começou a virar o louvor da igreja. Então, todo culto, domingo, o pastor chamava a gente pra louvar e tal. Teve uma vez que a gente ficou maravilhado, sabe por quê? A gente cantando, né? O pessoal tudo sentado assim, olhando. A gente cantou, eu lembro até hoje aquela música do Sóstenes, aquela Como o Rei Davi, essa música. quero te louvar. A gente começou a cantar, o pastor Timóteo, pastor Timóteo, benção, amo o pastor Timóteo. Ele botou a igreja de pé. E a gente louvou aquela música com a igreja de pé. Cara, isso foi surreal pra gente. Certo. A gente ficou tão assim, extasiado com aquilo. A gente fala, caramba, o que a gente tá fazendo tá dando certo. E com isso tudo, cara, esse pastor ficou enciumado, né, com a gente. E ele pegou, marcou uma reunião com o pastor e falou, pastor, o pessoal do louvor tá querendo mudar a liturgia da igreja. O pastor simplesmente pegou, anunciou no culto de sexta-feira que não existia mais equipe de louvor na igreja. Simplesmente baniu todo mundo. E botou todo mundo no banco. Ninguém mais vai fazer nada. Aí a gente foi lá, conversou com o pastor. Pastor, vamos marcar uma reunião? Vamos marcar uma reunião. Pastor, não, vamos marcar uma reunião pra ouvir vocês. Entrou 50 pessoas no gabinete do pastor. Esse pastor, essa aqui é a equipe de louvor. São músicos, são pessoas que estão buscando a Deus, estão orando, né? Estão aprendendo, estão caminhando. Muitas pessoas foram salvas através do Ministério de Louvor e estão aqui cultuando. E depois daquele dia o pastor, nossa, não tinha dimensão do que vocês estavam fazendo. E o próprio pastor da igreja falou, não, agora oficialmente vamos ter aqui o Ministério de Louvor oficial da igreja, vocês vão ter um período de adoração e tal. E é igual a gente tá conversando aqui, são estradas. Hoje, se você for lá nessa igreja, da Assembleia, onde eu era, equipe de louvor normal. Né? Você entra, você quer participar de quê? Você quer participar da equipe de louvor? Você quer participar dos jovens? Antigamente não, a equipe de louvor era marginalizada. Né? Nós éramos os marginais da igreja. Pessoa que não ora, pessoa que não lê Bíblia, pessoa que só vai pra tocar. Então, tipo assim, é uma estrada. É uma estrada. Eu já fui expulso. O pastor, não, amém, já fui expulso. Eu lembro que uma vez eu até falei aqui, acho que foi num podcast que eu falei aqui. Não lembro se foi aqui, não lembro se foi em outro lugar. Eu fui me subir pra ministrar. O pastor, na hora que eu peguei o microfone pra ministrar, ele falou no meu ouvido, o pastor veio no meu ouvido. Eu falei, pô, ele vai pedir alguma canção, né? Vai pedir uma música. Ele chegou e falou assim, é pra cantar, não é pra ficar falando, pregando, não. Tá? No meu ouvido. No meu ouvido, cara. E, tipo assim, cara, machuca, né? Mas, tipo assim, são coisas que a gente... Mas já passei por muitas pessoas que não têm um entendimento claro, né? Não tem um entendimento claro. Tô tranquilo. Não tem entendimento claro do propósito, né? Daquilo que nós fomos chamados pra fazer. E são coisas que vão se rompendo ao longo do tempo. Exato. Né? E hoje existe essa facilidade. E não existe a honra, né? A gente não quer reconhecimento. Jamais. Pra nós. Jamais. Mas, tipo assim, é muito mais fácil você trilhar por um caminho que já tá aberto do que você ter que trilhar por um caminho que tá todo fechado. Assim. E o fato de você trilhar um caminho ou outro é simplesmente perguntar. Exatamente. É simplesmente você sentar à mesa com quem é mais experiente fulano. O que você acha? Sim. Não a gente não vai ter certo sempre, não. A gente vai aprender muito com a nova geração também. Mas acho que poderiam vir um pouquinho mais. E não só no louvor, de outras demais coisas também. Mas você está falando aí, uma vez eu com esse negócio de perguntar a Deus que música ele queria, ele pediu para eu cantar um louvor que era até do Diante do Trono. Mas o pastor, nessa época, um pastor, tem uns anos atrás, né, queria um outro louvor. Eu falei assim, mas pastor, aí a gente tem que se obedecer à autoridade que está sobre nós, né? E, pastor, ele falou assim, mas o Senhor falou que é essa música, o Espírito Santo falou comigo. Não, mas eu quero essa.
Aí eu falei, não, então tá bom, então eu vou cantar. Eu falei, mas essa música eu lembro que era do Diante do Trono. Ele falou assim, mas você não é a Ana Paula Valadão? Então a gente Já ouviu já de tudo. acabou que aí ele deixou cantar a música e fluiu, sabe? Então assim a gente já passou por muita coisa. Uma vez também levaram uma pessoa para poder Ensinar. ensinar, não, para ver a performance de Ah, cada sim, sim. ministro, para como é que diz? Performance de palco, expressão corporal. Não, mas ela foi para Fazer uma uma avaliação. avaliação, isso que eu queria falar. E aí foi, gente, mas só que quando fala assim, eu pelo menos, falou assim, vou avaliar sua performance. Primeiro que eu não tenho performance, sou eu que tô lá, não, entendeu? Eu não vou, faz isso, faz aquilo, é assim, não pisca o olho, fecha o olho, abre o olho. Não, eu acho que a gente tem que estar livre, sabe? E aí fizeram lá, então assim, cada época se inventa uma coisa, né? E aí a menina lá foi lá, avaliou, deu a avaliação no final, mas aquilo lá foi esquecido, não foi para frente, porque não vai, entendeu? Porque não vai. Não, não que a gente não possa aprender essas coisas, mas eu acho que a gente tem que voltar às origens e realmente ler a Bíblia, realmente estudar, orar, jejum. A gente precisa disso, né? Porque eu já cantei música que eu odiava, assim, pessoalmente. Não É, fazia parte do seu gosto musical. musical. E assim, bíblica, totalmente bíblica, mas eu não gostava. E o Senhor falou assim: é essa, Lucélia? E eu falar: meu Deus, mas logo essa? Essa música é muito enjoada. Mas não tinha nada de errado com a música, mas eu que não gostava, É né? de Meu uma estilo. levada, um estilo E eu diferente. fui obediente. No ensaio, o Senhor já começou a mover. Pessoas caíram no espírito no ensaio, sabe? Ensaio, às vezes, a gente nem tinha ensaio, a gente orava. Às vezes a gente ia para ensaiar, chegava lá, o mover começava, a gente começava a orar, e o ensaio ficava para lá, no outro dia a gente ministrava normal, sabe? Então eu sinto falta desses ensaios, sabe? Que eram ministrações do Espírito Santo, Já era sabe? um culto, Já né? era um Exatamente, já era culto. algo E, muito assim e espontâneo, né? aí eu ministrei esse mesmo louvor que começou a mover no ensaio, ministrei ele no domingo, nem pregação teve. Então, assim, então a gente tem que o Senhor quer? Porque música, eu acho que música é atemporal. É atemporal. Não existe isso. Música velha, música. Não. Não existe. Eu posso dar uma nova roupagem, eu posso melhorar, eu posso fazer. Claro que a gente não vai cantar num culto hoje, né, na nossa, só música de 100 anos atrás, 50 anos. Não é isso que eu estou falando. Mas você colocar uma ou outra ali no meio, eu acho que não tem mal nenhum, porque tem umas lindíssimas que o Espírito Santo se manifesta. É a Tá? famosa. Quando eu vou separar um repertório, né? Eu penso no seguinte: vocês já estudaram teologia e vocês estudam muito a doxologia, né? Uhum. E o prefixo, né, doxa significa opinião. Né? Então, quando a gente expressa a opinião de Deus, o mover vem. É, Exatamente. Independente de qual música que é, se a música é nova, se a música é velha, exatamente. se é do Ademar, se é do É, F Hope, que tá bombando é isso agora. aí. E eu acho que é isso que falta, cara. Eu acho que falta isso. Falta a gente entregar sem medida. Entregar Exatamente. aquilo que a gente. Né, entregar o nosso ser, entregar o nosso coração, entregar a nossa alma, assim, pra Deus. E ele vai fazer. Ele vai fazer, ele vai fluir. E eu tenho o seguinte: o meu objetivo como ministro são dois. Quando eu ministro o louvor e uma pessoa se rende ao Senhor, ou quando eu ministro e o Espírito Santo vem de uma forma que eu não preciso mais ministrar. Que a igreja vai e entra em adoração Exatamente. sozinha. Quando a Exatamente. igreja, quando a igreja entende que não precisa mais de mim, Já meu fizemos o objetivo, nosso meu, papel. meu objetivo foi Exatamente. alcançado. O conflitos de gerações sempre houveram e sempre haverão de acontecer, né? As mudanças culturais, elas sempre acontecem ao longo do tempo, que acabam refletindo na liturgia de um culto. Ótimo, sem problema, né? Mas você tocou num ponto importante, né? Nós temos que estar ali entendendo que nós somos os menores de todos. Nós não estamos naquela condição de somos a parte principal do culto, somos os personagens. Não, somos servos que estamos à disposição do Espírito Santo. Né? Existe um livro antigo
A gente já fala antigo, você falou que já tá na velha guarda com 36, eu vou sair daqui e vou pro asilo. Fica quieto. Não vou nem falar então, porque é minha idade não. Mas tem um livro Decolando nas Asas da Adoração, Do louvor, eu né? acho. De Atilano Moradas. Atilano Moradas Ele faz um paralelo, ele é diferenciado. ele compara, né, esse momento litúrgico como uma aeronave, né? Nós somos quem ali dentro dessa aeronave? Piloto, copiloto, ali o pessoal de bordo, né, que vai auxiliar toda o conjunto, né, os passageiros, no caso, a chegarem no mesmo destino. E chega no mesmo destino todos, piloto, copiloto, Uau. aeromoça e passageiros. Não tem essa de vamos decolar, não, chegou só o piloto, não, chegou só os passageiros, não. Todos nós saímos na mesma condição, descolamos da terra, chegamos em voo cruzeiro, pousamos, chegamos no destino final, todos juntos, na mesma condição. Uns servindo, Exata, né? E outros exatamente. Mas, na verdade, qual é o nosso papel ali, então? O ministro de louvor auxiliar, conduzir os demais para a presença do Santo dos Santos. Nós, instrumentistas, estamos ali para servirmos ao ministro. Né? Eu não gosto nem de usar o termo músico. Eu sou não, eu não sou músico, eu sou instrumentista. Né? Eu tenho um pouco de cuidado para dizer isso, porque para eu dizer que eu sou músico, eu tenho que ler perfeitamente partitura, coisa que hoje eu já não faço. Lá na época da minha adolescência, quando eu estudei conservatório, eu lia partitura fluentemente. Hoje eu não leio. Eu pego uma partitura para ler e fico ali. Eu tenho que saber reharmonizar uma canção, né? Uma música. Então, para eu ser músico, eu tenho que ser muito mais do que simplesmente pegar um instrumento e tocar. Do que dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Tocar igualzinho ali, o que está na gravação original não faz de mim um músico. Eu tenho que ser muito além. Então, por isso que eu gosto de dizer, eu sou um instrumentista, né? Amador. Então, o meu papel como instrumentista é servir ao ministro, dar todo o suporte para ele, por sua vez, servir a igreja, a congregação, para todos nós juntos chegarmos ao Santos dos Santos, né? Então, esses conceitos eu vejo que estão meio que esquecidos. Aí vem aquilo que a gente falou, a Luciane falou atrás. Talvez tenhamos falhado em algum momento. Que nós tínhamos um momento que nós tínhamos a escola bíblica dominical, tínhamos uma classe específica para a equipe de louvor. Então eram tratados temas específicos, né? Hoje parece que ficou meio que solto, né? A gente vê muito a questão da técnica. Repito, temos que estudar, temos que aprimorar, né? Eu não posso ficar acomodado. Eu já sei fazer isso aqui, já sei tirar isso aqui, tá bom. Não, eu tenho que melhorar cada vez mais. Eu tenho que me espelhar naquele que toca muito mais que eu, para eu chegar no nível dele, né? Mas, por outro lado, a gente tem que trabalhar a equipe de louvor, sejam eles instrumentistas, sejam eles ministros, back, seja ele o técnico de som, nós temos que tratar toda a equipe e trabalhar a questão de conceitos, né? À luz da Bíblia, né? E para entendermos o nosso papel dentro dessa conjuntura toda. Na nossa época, a gente ouvia uma frase que a pessoa sempre valeria mais que o ministério. E aí, não só de ministério de louvor. A igreja, né, sabe, falava isso. Sempre a pessoa vale mais que o seu ministério. O que quer dizer isso? Hoje, às vezes, por causa do ministério, tem que ser daquele jeito 100%, você despreza a pessoa. E eu não vejo isso, seja bíblico, não acho que seja, entendeu? Então, a pessoa tem o seu valor, ela tem o seu valor. Uns vão ser mais limitados, outros vão ser o cara. Eu acho legal quando. Parece que quanto mais a pessoa toca mais humilde ela é.
É A engraçado. maioria dos músicos são Não assim. é? Sim, exatamente. Mas eu acho tão legal, alguns irmãos lá na igreja, né? Eu posso citar o Henrique. Henrique é de uma Um humildade. profissional Eu excelente. posso estar ministrando, pode vir lá sei lá, o que tá o ministro tá fazendo, tá na moda hoje, vem, ele vai tocar da mesma maneira, Ele chega com a para servir. simplicidade, Aí tá onde o Cleito falou, servir. Eu acho que a gente perdeu um pouco disso, né? Muitas vezes está aqui para aparecer, né? E não para servir. Vou servir o irmão. Se ele for limitado, eu vou servir a si mesmo. Eu estou servindo o reino, né? Maior é o que serve, né? Quer ser o maior? Então sirva. E a gente vê isso, às vezes, o ministério acima da pessoa, né? Ah, não tá fora, tá fora, tá fora. Não sei, não é assim, tá, mas tá fora. E o espiritual, e aquela pessoa é tratada como um todo. Claro que tem que ter disciplina, claro, sou contra. Tem que ter regra, tem que ter tudo isso. Inclusive, na nossa época, tinha muitas regras. Então, nós somos contra isso. Mas eu acho que tem tudo é com amor. Eu não posso perder aquela pessoa por isso. Eu tenho que ensiná-la que aquela correção está sendo benéfica para ela. É diferente, é muito diferente. Falta muito o lance É. do caminhar junto, né? Exatamente. Exatamente. E eu sou uma pessoa que eu não desisto das pessoas. Eu não consigo. Sabe, isso é meu. Não é que eu quero aparecer. Não é meu. Eu não consigo. Eu não quero que não se perca. Eu lembro de uma pessoa lá da igreja, não sei se eu lembro, uma pessoa que tava com medo de ministrar, né? Não tava querendo ministrar mais e você chegou, insistiu naquela Não, eu sempre pessoa vou insistir. Sempre, seja quem e for. ela tá ministrando, tá voando, Então, né? porque eu acho que a gente É tem uma que bênção, ver. ela é uma bênção. A gente tem que ver o que o outro às vezes não está vendo, o potencial. Então a gente está aqui para isso, pra nos, né? Quando tu estiver mais nervoso, triste, coisa, a gente ser uma família realmente. Você falou daquela época de família de louvor, era assim mesmo. Né? A gente ia para o ensaio, a gente brincava, a gente ria, ensaiava, orava, comia, era uma reunião de família ali. Né, no louvor, você sabia como que era outra pessoa, sabia se ela estava bem ou não quando ela chegava, né? Essa coisa de família mesmo, que hoje eu acho que se perde, até por causa da correria, É. né, do dia a O tempo dia. escasso hoje acaba. É, Mas é como no nosso trabalho secular, quando chega um estagiário recém-formado, não é? Ele não tem a mesma bagagem, a mesma experiência que um funcionário que já está ali há 10 anos fazendo aquela função. Mas não é pelo fato dele ser um estagiário com pouca experiência que ele não tenha algo para nos ensinar. Então, qual é o nosso papel lá no nosso trabalho secular? A gente estende a mão pro cara, traz para junto de nós, ó, esse trabalho eu vou fazer assim, ó, é assim que eu faço e tal, até chegar no ponto que você confia a essa pessoa aquela função, né? E dentro do corpo de Cristo tem que ser assim, né? Ninguém é bom o suficiente que não seja insubstituível e ninguém é neófito demais que não possa agregar. Então, aquele que está chegando, como o exemplo que a gente deu há anos atrás, né? Que aconteceu há muito tempo atrás, aliás. Algumas décadas atrás. A Luciana tá ficando nervosa, hein? Não, Com essa precisão aí, Cleiton. não, mas é ele que não gosta de falar a Eu idade. não falo minha idade, eu não falo. Lá no meu trabalho, o pessoal pergunta, Cleito, quantos anos você tem? Eu não falo. O negócio Outro é dia bastante. aqui na igreja mesmo, o irmão, você, qual a sua idade? Não, passei dos 40. Não, Aí, mas às vezes, passou quanto? Passei. às vezes eu falo a mim, entrego a dele. Não, passei dos 40. Mas passou quanto? É um mistério. Mas o que aconteceu com esse menino na época, né? Ele sabia tocar 4, 5 canções, né? Não sabia fazer todos os acordes. Então ele estava ali começando, mas estava ali junto com a gente, né? E fomos crescendo juntos. Eu lembro na época de duas meninas que lá na Estrada das Arcas ainda, que começaram a chegar para o louvor com as suas limitações, com as suas dificuldades. A Luciene usava um tempo para trabalhar a questão vocal com elas e tal. Ah, tá se mentorando aqui, vem cá, vamos fazer assim, vamos ensaiar assim, vamos fazer esse exercício até você chegar nessa voz, né? E depois de um tempo, elas fluíram, Deslanchando, né? foram deslanchando. E isso é gostoso, cara. É gostoso quando você olha, né, para trás ou para o lado, né, e vê uma pessoa, isso seja na vida profissional, seja na vida pessoal, seja na vida, na caminhada com Cristo, né? E você vê alguém hoje que está caminhando lado a lado contigo, né? Mas lá atrás
você teve o privilégio, né, cara, de estender a mão e ajudá-lo a dar os primeiros passos, né, cara? Isso é muito gostoso, Isso. é muito E depois nós gratificante. fomos, aí nós saímos um período da igreja metodista, que o Senhor nos orientou assim. Pedimos que seja, fique bem claro, né? Pedimos É. permissão na época ao nosso pastor da época, pedimos permissão a ele, né, para sairmos debaixo de uma bênção, para ajudarmos a um pastor que estava vindo de fora, Numa outra denominação. começando um trabalho do zero. E quando nós chegamos lá, não tinha ministério de louvor. E O pastor falava que ele todo dia ele ministrava com o Fernandinho, porque era no CD, né? era o CD, ele Todo botava o dia. CD o pastor botava o CD É. do Fernandinho, né? E coitado, ele era só ele. Era só ele. Né? Era só ele, não tinha ninguém, não tinha alguém tocando violão, não tinha nada. Então era ele, irmãos, vamos louvar agora com o Fernandinho. E ele mesmo brincava, né? Descontraía, vamos cantar a canção toda, ó. Se o Fernandinho errar, não liga, não. Aí nós chegamos, aí ficou sabendo que a gente era do louvor. Inclusive, nós nos conhecemos no monte. A gente estava no monte, o Senhor falou para ele que a gente ia para lá. Então o Senhor nos direcionou para lá. Por um tempo, né? Eu creio mesmo que foi um propósito Foi de um Deus período aquele. de Deus mesmo. E foi um tempo tão gostoso de ministério de louvor. Mas tão gostoso, porque a gente pegou do zero. Né? Então aí eu às vezes tive que ministrar uns tempos com o Fernandinho também, porque o Cleiton trabalhando Playback? fora, né? Então às vezes eu cantava. Aí depois, quando o Cleiton tava, era o Cleiton eu no no violão violão, e eu na voz. E depois o Senhor foi acrescentando. Baterista, guitarrista, back. E assim foi um povo que a gente pegou do início. Então a Todos gente começando pôde do zero. do zero. Então a gente Legal. pôde discipular. E assim, e foi muito gostoso. Que tempo bom, sabe? E aí entra o que a gente falou, né, cara, desse sentimento, né? Há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, o ano passado, esse pastor nos convidou para ir à igreja dele, já estava fazendo 16 anos, né? A igreja implantada aqui, que nós fizemos parte, né, dessa história. Então ele nos convidou para um culto lá, para estarmos lá, né? E a gente sentado lá, vendo os meninos lá em cima ali, né? Hoje o que é líder de louvor, nós o conhecemos pequenininho, né, cara? Querendo, tio, eu quero aprender, eu quero, né? E hoje o menino lá tá lá, líder de Legal, né? louvor. O outro É. lá que começou do zero também tá lá no contrabaixo. Então é gostoso isso, cara. É você ver os frutos, né, cara? Isso é gostoso. Eu também. Até lá na igreja também, o pessoal só bota novato. Eu botava novato comigo. Ah, Douglas, tu vai tocar com fulano. Quando tá começando a bateria, bota fulano pra tocar contigo. Porque realmente, cara, muita gente não tem paciência de tratar essa parte, né, da formação. Né? Porque o trabalho de formação é como se fosse o alicerce de uma casa, né? Ela fica escondida, Exato. não aparece. Só mesmo quando a gente, ao longo do tempo que a gente vê, né, o quanto tá sólido essa estrutura. Então, realmente, cara, é um trabalho gratificante. Com Né? certeza. Árduo, muito árduo. É. Mas é um trabalho gratificante. Você ver a pessoa começando, né, aquele brilho nos olhos, né? De tu dar um violão na pessoa, tu dá um tonante na mão da pessoa. A pessoa tá com o olho brilhando, vai um tonante com a grossura assim da corda. Vai calejar a mão aí com esse negócio aí. Exatamente. Daqui a pouco tu vai pegar um melhorzinho aí. Mas é muito bom, cara. gostoso, é um gostoso. tempo muito bom. Eu ainda não tive oportunidade de começar o Ministério do Zero. Deixa eu pensar. Já tive sim. Quando eu cheguei na Assembleia, né, não tinha louvor dos adolescentes. Os adolescentes tinham culto domingo à tarde. Então eu comecei o Ministério do Louvor dos Adolescentes. É muito bom. Então foi um período, cara, muito legal. Muita gente começou comigo, tá até hoje. Alguns saíram. Outros já casaram, estão em outros ministérios, estão morando em outras cidades, estão servindo. Então é muito gratificante mesmo. Eu era novo, cara. Eu tinha 17 anos. Quando meu primeiro liderança de louvor, eu tinha 17 anos. É legal, cara. É muito legal. Tinha 17 anos, aí depois fui ser líder de novo já na Nova Itaipava já, né? Mas minha primeira experiência foi com 17 anos. E a Luciene falou, né, desse tempo, né, que pedimos permissão ao pastor na época lá na Estrada das Arcas para nos desligarmos de lá, da instituição, para ajudarmos ao pastor que estava vindo para cá e tal. Formamos uma boa amizade, né? Enfim. Mas houve o tempo também que Deus começou a sinalizar, né? Cara, em todos os lugares que nós íamos, né? Quando eu ia fazer um curso lá em Macaé, levava a Luciene, a gente ia num culto, íamos numa outra igreja,
Cara, parecia que... Parecia não, eram sempre as mesmas mensagens, em cidades diferentes, igrejas diferentes, e era placas sinalizadoras. Isso ficou muito nítido na nossa vida, né? Então a gente começou a entender que Deus estava sinalizando, como na estrada, você tem um destino, né? E você não sabe onde você vai chegar, você vai se guiar. Você não conhece aquela estrada, né? Vai se guiar pelas placas, né? E que Deus estava colocando placas, né, para nos indicar, para nos levar para a direção certa. E nós entendemos, chegamos num ponto que nós entendemos que ah, havia chegado o tempo de nós retornarmos, né, aqui para a igreja onde nós estamos novamente até hoje, né? Ah, e você, cara, teve um papel muito importante, cara, na minha vida. Porque esse momento, quando eu voltei, eu não voltei nesse período, eu não estava muito bem ali emocionalmente, né, cara? Eu já estava assim, querendo abrir mão de muita coisa. Das ferramentas, dos brinquedos que o pai dá pra gente, né? Já não queria mais brincar com os brinquedos que o pai tinha me dado, né? E eu não queria mais saber. Eu falava com o Luciano, não, agora eu serei um crente, um membro de banco. Famoso lustrador de banco. Lutador de banco. Eu não quero me envolver com nada na igreja mais. E eu me lembro, cara, que acabava o culto, você ia lá, me abraçava. Cara, a gente vai ter ensaio sexta-feira que vem. Vem, cara, vem. Né? Eu falava, não, qualquer dia eu venho, né? Chato, né? Chato, né? Não, desde lá da Estrada das Não, Arcas. lá na Estrada das Arcas, É. isso. Lá na Estrada das Arcas. É. Acabava o culto, você via, não, cara. Aí eu lembro uma vez, né? Aí a Luciana até me corrigiu, Cleiton. Você tem que ser mais educado, Cleiton. Que você chegou pra mim e me abraçou, cara, sexta-feira que vem no ensaio, acho que era sexta, vem no ensaio e tal, eu, com certeza não venho. Não sei se você se lembra disso. Eu lembro. Aí a Luciane, Cleiton, não precisava. Mas assim, eu estava tão fechado, cara, eu não queria mais me envolver com nada, né? E o problema, na verdade, não eram os outros, o problema estava em mim, né? Eu precisava ser curado da alma, né? E assim, chegou um momento, cara, que foi decisivo, né? Então, cada vez que você me chamava, saiba que era uma semente que você estava plantando. Fico feliz, cara. Muito Cara, era uma feliz. semente que você estava plantando, né? E essa terra seca foi cada vez mais amolecendo, cada vez mais amolecendo. Aí houve a junção, né? Uhum. Estrada das Arcas com Nova Itaipava. Nova Itaipava, né? E eu ainda muito assim, não, vou. Aí houve esse segundo momento. Aí foi né? a Suzy. A Suzy chegou Porque pra a gente mostrou muito com a Suzy Silviane na Estrada das Arcas. Muito, A muito. Suzy é benção. cara. Inclusive, Suzy é benção. nós fomos líderes delas uma época. Nessa época, isso aí. Nessa época, né? Aí, Nessa tal votação que teve, ela estava não, eu não sei se ela eu acho estava que eu acho que ela concorrendo, mas eu sei que ela... concorrendo. Ela fazia parte Não, mas da tinha equipe mais de louvor. pessoas. Tinha mais pessoas. Mas ela estava também, então, assim, Eu depois lembro a do meu gente finado primo. depois a gente foi ser líder deles, assim, era muita bênção. A gente tinha cada administração assim. O senhor, eu não sei, o senhor operava às vezes de uma maneira tão sobrenatural que a igreja se ajoelhava, às vezes não tinha pregação, sabe? Mais de Era uma vez assim, mais de aconteceu uma vez isso, cara. aconteceu. O pastor chegar, o pastor Marcos Garcia, né? Dele chegar lá, fazia assim, ó. Continua, Vai embora. continua. É. Gente, não vou pregar, não. A pregação já está sendo feita, continua. E assim, acabar o culto e ninguém queria sair. Já aconteceu dele impetrar a bênção apostólica Também. e ninguém sair, cara. Todo mundo continua ali. E a gente O continua Marcelo, naquele. pastor Marcelo, lembra dessa época também. Isso. E aí na Nova Itaipava, quando a gente parou, aí a gente estava ali, a gente não tinha voltado pro louvor ainda. Naquela época ali era a Suzy que ministrava com a Camila, logo no início da junção ali, né? Aí a Suzy um dia falou assim: o que vocês estão fazendo sentado aí? Eu não sei, nós estamos sentados. Vocês estão fazendo sentado aí? Não, vocês não podem ficar aí, não. Aí Deus usou a vida dela para que a gente retornasse então para o louvor na Nova Itaipava. Então É. foi assim, cara. A semente que você toda semana plantava ali no meu coração e eu de uma forma bem arredio, né, cara? Eu não, qualquer dia desse eu venho e tal. Eu falava com o Luciano, não quero nem saber disso, não quero me envolver com mais nada, não. E Né? nessa outra igreja que a gente começou o louvor foi onde eu tive o problema com a voz, Ah, sim. né? Foi lá que eu tive. A Luciane Que- ficou 3 meses
sem sem falar. falar. Eu tive um problema seríssimo nas cordas vocais. Porque o refluxo queimou, a alergia, então... E por causa disso, eu tenho um sulco numa das cordas vocais, né? Como se fosse, a gente pega a maçã e aí Uhum. dá uma raspadinha com a colherzinha. Aí fica Então, fica aquela aquela cavidadezinha, né? cavidade, é isso que eu tenho. Assim, aos olhos humanos não tem cura, né? Posso melhorar com fono, com exercício, mas não tem cura. E assim, aí foi um tempo muito difícil para mim, porque a gente que gosta de ministrar, né? Eu nunca fui cantora, eu não me preocupo. Meu negócio era ministrar, sempre foi, eu sempre gostei de ministrar. E aí eu fiquei muito triste, porque eu não falava nada. Não saía nada, não Nada. saía Eu- som Não saía nenhum. Tipo som assim, nenhum. eu acho. Tipo assim, a gente, né, abrindo um parênteses assim, né? Igual você comentou da Suzy, né? Igual a gente tava conversando sobre a questão da honra, sobre a questão do coisa. Eu lembro quando eu cheguei na Itaipava, eu sempre fui assim, né? Nesse meu jeito, e sempre fui. Minha administração sempre foi muito explosiva, né? Muito impulsiva, muito, né? Pra Própria da frente, quente. personalidade, né? É meu, isso é É, meu. é. Gente, vamos levantar a mão e sempre pra cima. É o meu jeito. E, tipo assim, aí eu teve um dia que o pessoal falou: tem uma moça aí que ministra aí e tal. Era a Suzy. Suzy. Uma moça que ministra aí e tal. É meio da antiga, não sei o quê. Aí eu falei, pô, não, cara. Eu sempre gostei muito de aprender. Sempre gostei muito de aprender. Eu falei, não, eu quero. O dia que ela for ministrar, me fala que eu vou lá. Que eu quero aprender. Eu falei assim mesmo, cara, a pessoa, pô, mas tu ministra pra caramba, uma pessoa. Ministra pra caramba, pô, essa menina não ministra nada. Eu assim mesmo. Pô, só fica falando, não sei o quê. Aí eu sentei no coisa e falei, não vou dar ouvido pra esse cara, não. Isso aí é inimigo usando a boca. Aí eu sentei, cara, E a Suzy, ela realmente ela vai ministrar, ela vai O jeitinho conversando dela, e tal. Cara, uma autoridade. Exatamente. Irmão, e tipo assim, a igreja, eu nunca tinha visto isso na minha vida. A igreja simplesmente, tipo assim, ela fala, gente, vamos levantar a mão, igreja, em adoração. Tipo assim, aquele troço fluindo de uma forma espontânea, como se estivesse na sala de estar de casa. Sim. Isso aí. Irmão, eu falei, Sempre foi cara, assim, tá? Sempre falei, foi. irmão, que negócio é esse? Foi quando eu, tipo assim, eu já tinha, igual eu falei, eu sempre fui muito de aprender, eu sempre gostei muito de várias igrejas pra aprender, pra ver e como é que tava. E, tipo assim, cara, a gente vê que Deus, ele usa pessoas de De várias diversas formas. formas. Isso é lindo. E a Lu, eu gosto muito da administração da Lu, porque me lembra muito a Bispa Sônia, do Aham. Renascer. Ai, Aquele ainda mais com negócio. essa voz rouca, Aquele, né? não nessa parte. Não nessa parte. Mas naquela de convidar o pessoal. Não, gente, vamos, de motivar De a igreja, de envolver. envolver. Então, tipo assim, cara, cada pessoa tem uma. E eu lembro que. Foi quem que falou comigo? Foi uma pessoa, acho que foi até a Suzy mesmo. Ah, a Luciane tá querendo mais cantar, porque a voz dela tá muito ruim e tal, tá meio desanimada. Aí na época a Tati tava entrando, eu falei, Tati, canta pra ela, Tati. Vai, Tati, canta pra ela, porque a Luciane tem que ministrar. Eu falei, nem que ela tem que só ministrar. Igual a Bispa Sônia, ela faz a Luciane tem que estar lá. Porque, cara, é o que vocês falam, cada pessoa, cara, o que falta em mim, tem você, o que falta em mim tem no Cleito, o que falta no Cleito tem em mim. Tem você. Exatamente. Então, cara, realmente, nós Isso somos é um corpo. Isso é corpo. E eu cara. bato muito nessa multiforme graça. Eu já até botei lá no grupo uma vez. Bato muito nisso. Porque Deus vai usar você para alcançar um grupo de uma pessoa, um grupo. Deus vai me usar para alcançar outro, a Suzy para alcançar outro, e os demais irmãos. E isso a gente vai formando o corpo, né? Não que quando você ministra, nem todo mundo seja alcançado, não é isso. Mas às vezes. Você identifica, né? Exatamente, exatamente. E eu acho isso lindo, que isso é o corpo de Cristo. É igual o Cleiton estava falando atrás aí. Se você coloca todo mundo igualzinho, vai ficar até um negócio chato. Toda a vida a mesma coisa. Você já sabe o que aquela pessoa vai fazer, como que ela vai fazer. Entendeu? Aí não, é o outro. Aí você vai ver, aí vai o outro calma, aí vai o outro mais assim. Isso é lindo. Tinha que a gente entender isso. Né? Que a gente não tem que estar ali dentro daquela forminha. Não existe um modelo certo e um modelo errado. É lógico, de repente, se eu estiver lá na frente com o meu instrumento e me empolgar e tiver uma postura inadequada, é lógico que você vai chegar, Cleiton, ó, maneira aí, cara. Maneira aí e tal. Beleza, né? Mas desde que eu não venha a interferir no fluir, cada um tem seu jeito, sua personalidade, a sua forma de transmitir, de comunicar.
né? E é isso aí que a Luciene está falando. É lindo isso, Isso é cara. lindo. Isso é igreja. Isso é É igreja. simples, é igreja. É igreja. Me Igreja faz é isso. lembrar um podcast, não vou citar o nome, né, da pessoa, mas é uma pessoa nacionalmente conhecida. Pode citar, que é bom que eu assisto. Esse acho que você deve ter, porque Foi o Murada falando, Ah, eu né, num assisto direto, podcast. Hub, direto. E ele falando uma coisa interessante no início da caminhada dele, né? Que ele tinha essa preocupação de ministrar igual um, igual o outro, de falar igual um, falar igual o outro, de fazer o trejeito de um, fazer o trejeito de outro. E ele contando isso, né? Aí dizer que no final de culto, normal como qualquer outro, naquele momento que o pastor fala, vire para o irmão ao seu lado, deseja uma boa semana e tal, aquela coisa toda, né? Ele virou para um, uma semana abençoada para você, virou para o outro virou para ele e falou o seguinte, mais ou menos assim, não lembro as palavras. O dia que você deixar de fazer igual o que os outros fazem e passar a fazer conforme você realmente é, Deus vai te usar tremendamente. E ele fala que ele ficou assim, meio que chocado na hora, né? Poxa, eu procuro fazer tudo certinho, tudo direitinho. Cara, ao invés de me desejar uma semana abençoada, me manda uma dessa. Mas nesse podcast, ele fala que aquilo ali foi uma chave que virou na vida dele. Aí ele falou para Deus, Deus, como é que eu vou... Como que o Senhor quer que eu me comporte? Né? Eu não preciso ter uma performance de palco dentro de uma forma. Eu não preciso ter uma performance dentro de uma forma. Eu tenho que ser somente eu. E a partir dali, ele se sentiu livre para ser ele ministrando. E é o que você falou. Você chega, ministra. É o, é o Douglas. Eu tenho É. mania de te chamar de Não, Quindim. pode né? chamar. Aqui todo mundo chama assim. Então tá tranquilo, não tem problema. Tá Não. em Qualquer casa. coisa você corta, viu? Não, não corta, não. Você é o Quindim ministrando. Então, é a Luciene ministrando, É essência, é né? a Suzy É, ministrando, isso, E- é a Tati ministrando e tantos outros. E uma outra coisa também, a gente até sente falta no final de culto, né? Porque, no final de contas, às vezes a gente ainda tocava alguma coisa além, acabava o culto, a gente ficava tocando ali. Até Então, a vizinha reclamar. então assim, tinha Era toda gostoso. essa parte, Isso assim. mesmo, acabava o culto, a gente continuava. Continuava. E o gostoso disso é o seguinte, a galera que se identificava com o louvor, né, adolescente, jovem, iam lá Isso pra frente. Ah, deixa eu cantar também, né? Vem cá, canta com a gente e tal. E daí surgiram novas pessoas. Tem um menino que é um baterista fenomenal, o Fabrício. É nível profissional aquele menino. Eu lembro dele pequenininho, né? Ele ia lá pra bateria, pegava a baqueta, começava tão, tão, tão. Ele pequenininho, cara. Aí eu falei pro Tonzinho, pai dele, né? Falei, Tonzinho, bota esse menino numa aula que tem futuro esse menino. Ah, será, Cleito? Bota que ele tem futuro, cara. Ele tem. Toca muito. Toca muito. E assim, hoje você olha o menino, cara, toca muito. E de uma humildade, cara, de uma Isso é muito tranquilidade, né? Cara, então isso é gostoso, cara. E a gente sempre falava também sobre o testemunho do pessoal do louvor na congregação, né? Sempre falava isso. Sempre que a gente dava um discipulado, se situações aí, né? Então, assim, o testemunho de uma pessoa. Lembra que isso foi na Estrada das Arcas. Aí foi na época que a gente estava falando aqui antes, época que o Cleito ficou desempregado, que foi difícil. Eu tenho asma, eu tenho uma bronquite severa. Luciano quase morreu. Eu quase morri de bronquite e tinha sido internado. Estava sem plano na época, porque o Cleito estava. O que eu fiquei internado tinha plano, depois eu não tive mais plano. E eu lembro que eu ministrei um louvor aquele. E seremos a geração que. Aí o irmão falou assim: ele até era da Assembleia de Deus. Ele virou para mim e falou assim: irmã, me fala como que você consegue. Seu marido desempregado, você estava doente há pouco tempo, um sério de coisas acontecendo, como que você consegue ministrar assim? Aí eu falei assim, eu sei, porque eu não sou eu. Eu na minha humanidade, não cantaria, não ia ministrar aquele louvor, porque tanta dificuldade que eu estava passando naquele momento. Foi naquele Então, período que a gente falou em off, que literalmente a nossa refeição era um miojo, um pacotinho só de miojo, não era um para cada um, não, era um para dividir para dois. E ele sabia dessa situação que a gente estava vivendo naquele momento, né? Então foi aí que ele, depois do culto, falou com a Luciene. Então, o testemunho reconhecido na congregação é importante, né? A gente ser pessoas simpáticas, né?
Eu vejo muita gente, às vezes, descer do altar que não São olha nem receptivas, né? não olha nem pro lado. Eu gosto muito de conversar com os velhinhos, cara. Ah, é bom nóis. demais, Me amarro, cara. Eu É chego bom dentro. demais. Meu filho, que é o nome daquele louvor que você cantou? A senhora tem. Tia, me dá teu zap aqui. Vou botar aqui pra você o nome. Depois só pesquisar no YouTube. Se a senhora não conseguir, manda um zap aqui pra mim, ó. Eu vou mandar pra senhora um louvor. E é gostoso, cara. muito Eu bom. acho muito legal conversar. Esse dia quem mandou mensagem pra mim foi a irmã da Noemi, a irmã Arinéia. Então. Poxa, meu filho, que saudade, não sei É. o quê. Eu falei, nossa. Foi muito bom ver a voz da senhora. A senhora não tá indo mais por causa do esposo, a senhora tá com, né, tá Um com problema de probleminha de saúde. saúde. Mas a gente tá sempre lembrando e tal. E é muito legal. Os muito anciões da gostoso. igreja. É muito gostoso, bom, cara. É né? muito E, bom. tipo assim, eles só perdem. Só Sim. perdem e não conversar com essas pessoas, experiência, né? Várias experiências. Eu escuto várias experiências Sim, cara. deles na época. Nossa, meu filho, eu andava 10 quilômetros pra ir pra É. e coisa assim, sabe? Que a gente fala, cara, se fosse no tempo de hoje. Hoje, às vezes, nosso carro quebra, a gente não quer ir de ônibus. É. Então, Ah, não gostei desse Uber, não vou não. Então, cara, é isso. Tipo assim, a comunhão com a igreja, É. cara. Eu tava conversando com o Marcelo aqui uns episódios atrás, um conhecido, um amigo nosso, que ele, né, o cara é itinerante. O cara vai, ministra numa igreja, ministra em outra, e o cara não tem um paradeiro. E eu acho que vai justamente isso, cara. Quando você tem um reconhecimento na sua congregação, é que realmente você está exercendo o seu ministério. Exato. Porque quando as pessoas sabem quem você é, a pessoa, pra que eu vou louvar? Pra que eu vou levantar a mão? Que ele tá devendo, É. né? Pra que eu vou levantar a mão? Ele não fala comigo. É. Então, tipo assim, quando você tem realmente testemunho na congregação, cara, realmente Flui você até sabe... melhor a É ministração. gostoso. Você tá realmente no centro da vontade de Deus. Então cara, é algo assim, surreal, né? Você viveu o propósito, você tá dentro daquilo que o Senhor chamou pra gente fazer, não tem preço. Exatamente. É um privilégio, realmente é um privilégio que a gente tem de poder servir, de poder, né, de poder estar ali prestando o nosso melhor pra Deus, né? E, enfim, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço aqui no podcast, né? Eu sempre faço aqui no podcast que eu acho que é uma pergunta que ela me edifica muito e faz a gente refletir um pouco, né? A gente usa muito, eu uso muito o exemplo no texto de Lamentações, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu gosto muito também daquele exemplo de quando o Eliseu faz o ferro do machado flutuar, né? Que ele volta e pergunta onde caiu e ele opera, né, aquele milagre, né? Eu sempre faço essa pergunta, que essa é uma pergunta que faz muita gente refletir. Existe alguma experiência, tanto individual ou coletiva de vocês, que, tipo assim, às vezes a gente tá desanimado. A gente tá desanimado, como o Cleiton, né, ficou um tempo desanimado. Eu também, às vezes, fico desanimado devido a algumas circunstâncias. Mas sempre tem alguma coisa que o Senhor nos lembra que faz a gente, opa, cara, Deus fez isso comigo, eu não posso parar. E eu gosto sempre de pedir a pessoa para citar um exemplo justamente para que venha servir de testemunho para as pessoas, para que possam, né, para que as pessoas possam também aprender com essa experiência de vocês. Existe algum momento, alguma experiência com Deus de vocês que fazem, pô, toda vez que eu tô para desanimar, Deus me lembra disso aqui e eu falo, não, Senhor, realmente, deixa eu voltar aqui quietinho. Existe você, Cleiton, Luciene? Pode começar você. Não precisa ser necessariamente uma experiência Não, dentro do louvor, não, né? louvor, pode ser uma música. Pô, quando eu uso essa canção, nossa, Deus, ele reafirma aquilo que ele tem na minha vida. Eu acho que esse período que a gente comentou aqui em off, né? Quando depois que eu saí da empresa onde eu trabalhava, no ramo técnico, trabalhamos por conta própria quase 4 anos e depois ficamos aí nesse gap aí, sem perspectiva, né? E a nossa vida financeira foi lá embaixo, né? Nesse período que foi no mesmo período em que eu me lembro de ter corrido com a Luciene para o hospital umas 3 ou 4 vezes, pressão lá em cima, falta de ar. Numa delas ela quase morreu, ali nos meus braços ali, a médica olhou para mim e fez assim, ela já tinha injetado tudo que tinha para injetar na Luciene, ela não respondia. E eu estava vendo já a Luciene já perder as forças, né? Aí uma coisa que aconteceu
nesse período, né? Foi um milagre de Deus, né? Que a gente comentou aqui em off, né? Eu não tinha dinheiro para comprar botijão de gás, o botijão de gás tinha acabado. E falei para Luciene, eu vou lá tentar ver se eu consigo alguma coisa. Aguarda aí. Antes de sair, nós oramos, né? Impomos as mãos, oramos, pedimos a Deus a ajuda, né? Quando eu voltei, a Luciene estava cozinhando. Eu pensei que ela tivesse entrado em contato com o pai dela, pedido um botijão de gás emprestado, uma coisa assim. Eu falei, mas e aí? Não, é o mesmo, né? E durante quase 3 meses, cara, você pegava com esse dedinho aqui na alça do botijão e balançava, né? Período que a gente não tinha como comprar um botijão de gás. Não deixamos de fazer o café da manhã ou o almoço. Ou pelo menos esquentar a água do miojo. Né? E é o outro período, outro milagre assim, que ficou marcante na nossa vida, né? Quando eu já estava no processo final para entrar na empresa onde eu já estou há 18 anos. O telefone já estava cortado, não sequer recebia ligação, né? E a gente já estava assim no finalzinho das forças, né? Quando a gente falou já chorando, tanto ela quanto eu, a gente já sem força alguma. E eu falei assim, eu creio que se for de Deus essa porta, ele vai me chamar, nem que esse telefone tenha que tocar. E no mesmo dia o telefone tocou. Era a pessoa do RH marcando para eu estar se eu não me engano, na segunda-feira seguinte, lá embaixo na base para fazer a entrevista final. Quando acabamos de falar com ela, desligamos o telefone, colocamos no gancho, melhor dizendo, tiramos de novo, estava mudo novamente. Então, Deus faz milagres, cara. Né? Eu não me lembro onde, quando, como, enfim. Essa semana a gente conversava com alguém e onde se falava, né, que hoje em dia a gente não vê mais o mar se abrir, a gente não vê mais o paralítico andar, não vê mais o morto sair da caverna. Não, a gente ainda vê milagres. Deus ainda faz milagres. E foi justamente dentro desse contexto que a gente estava vivendo que esse irmão abordou a Luciene e falou: eu não entendo como é que vocês estão aí em cima orando, dizendo que Deus é bom, dizendo que Deus faz maravilhas e vocês estão vivendo isso. Mas ele não falou em termos de acusação, né? Não, pelo contrário, ele, né? E é dependência de Deus, cara. É dependência de Deus. Maldito o homem, diz as Escrituras, que confia na força do próprio braço. Né? Maldito o homem que confia no homem, na força dos próprios braços. Cara, quando a gente subir no altar, quando a gente sair para fazer alguma coisa, por mais que eu tenha me preparado, por mais que eu tenha estudado, cara, se eu não estiver na dependência de Deus, se eu não estiver vivendo aquilo que eu estou cantando, se eu não estiver vivendo aquilo que eu estou pregando, falando, cara, não serve de nada. Né? Então é estar totalmente na dependência de Deus. Então, por mais que às vezes a gente tenha os percalços da vida, né? Como eu te falei, emocionalmente um período eu não estava bem, eu estava a fim de fazer como o profeta, né? Elias, né? Que foi para a caverna e ficou lá, Deus me mata aí, que eu não quero mais nada não. Por mais que eu estivesse naquele período, por outro lado, eu ainda pensava, né? O Tico e o Teco conversando, o Teco falava, não, cara, não para não, olha só as maravilhas que o Senhor fez, né? Agora não vai ser uma questão emocional que vai te parar. Enfim, cara, seja qual for a situação que estiver passando, lembrar das maravilhas que o Senhor fez. E se alguém ainda não vivenciou um milagre de Deus, cara, é só entregar, é só confiar, é só dar o passo, que ele vai... Ele coloca o chão. É. Tremendo, gente. Sem palavras. Emocionado com esse episódio. Que... Privilégio, cara. Privilégio. Ter vocês aqui. Privilégio poder cultuar com vocês. Amém. Poder caminhar junto. Amém. E é uma honra, cara. Uma honra. A honra é nossa. A gente aprender junto, né? E ouvir, cara. Ouvir isso que nos motiva, cara.
Exatamente. A história de vocês motiva a gente a continuar a caminhada, né? É só mais uma milha que a gente Isso precisa. aí, isso aí. É só mais uma milha. E é isso. Só abrindo um parênteses, eu Sim, te claro. falei que eu sou tímido, né, cara? Aham. Mas quando eu começo a falar, já era, cara. Tem que ficar me cutucando, senão eu não paro. Não. Mas é isso. Igual eu comentei antes, é uma forma de honrar vocês aí, a gente Amém. trazer vocês aqui pra conhecer a história de vocês e as pessoas verem que não é fácil. Exato. Não. A caminhada não é fácil. Não é fácil uma vida a dois, É, né? Não é fácil uma vida com Deus, né? Mas é possível. é possível. É possível, né? E é isso. Deixo o espaço agora aberto para vocês falarem aquilo que tá no coração de vocês, né? Já tá indo pros finalmente. Então E só... mais uma vez eu agradeço a presença Opa. de vocês e por acreditarem nesse projeto. Amém. A Nós gente é que que agradecemos. agradece. Vocês ficam à vontade aí. Eu que agradeço, o privilégio é nosso, é meu, da Luciene, estar caminhando contigo. A gente tem aprendido muito contigo, você tem sido bênção na nossa vida, sem Amém. demagogia alguma. E abrindo um parênteses no que a gente falou, né, da terceira idade, isso é um problema cultural da nossa nação, né? A pessoa, quando chega a uma determinada idade, por mais experiência que ele tenha, por mais conhecimento que ele tenha, seja profissional, seja, ele é colocado de lado, né? Infelizmente a gente não vê isso muito aqui no Brasil. Lá fora, há empresas que contratam pessoas de terceira idade, né? Que não vão dar um resultado em termos de produção, mas a influência deles sobre os mais novos vão mudar totalmente o rumo da produção final. E, cara, no nosso meio não é diferente. A gente não pode deixar de lado, não é? Por conta da evolução, da modernidade, enfim, a gente não pode deixar, esquecer, né? É o legado, a gente não pode esquecer dos que deixaram o legado São as pra veredas gente. antigas, né? As veredas Tem um antigas. versículo que fala sobre isso. Então, hoje eu tenho assim uma preocupação muito grande em trazer para junto de nós também. A gente pensa muito em trazer os jovens, ótimo, excelente, maravilhoso, né? Mas trazer também os mais idosos, né? Os que têm a geração anterior à nossa, que tem muito ainda a ensinar. A própria né? palavra fala que os velhos sonharão. Sonharão. É incrível. Geralmente quem sonha é jovem. Aí né? não é querer ser saudosista, mas eu lembro há anos atrás, há décadas atrás, quando se tinha ou um coral, ou um evento mais específico, você tinha ali um jovem, tinha um adolescente, tinha um idoso, todos ali juntos, cantando juntos ali, né, cara? Então, eu acho que a gente precisa resgatar isso aí, né? Criar pontes, né? Criar pontes com os mais novos, com a geração que vai suceder a nossa, mas criar pontes também com a geração que deixou um legado pra gente, né? E juntos chegarmos no mesmo ponto, no ponto final. Alguma coisa, Lu? O que não me fez parar muitas vezes foi a convicção do que Deus quer fazer através de mim. E eu acho que ninguém deve desistir do seu propósito. Porque eu me sinto totalmente incapaz, e eu não falo isso da boca para fora. Eu não me sinto capaz, eu me sinto totalmente incapaz, improvável, sou limitada, não, a minha performance não é das melhores. Eu me sinto assim. Mas toda vez que eu pensei em desistir, o Senhor me falava alguma coisa. Eu tô me lembrando agora de uma experiência, um tempo atrás, aí alguém estava botando no Facebook assim, o que você pensa de mim, onde que você me conheceu, um negócio assim. Aí eu entrei nessa, botei lá. Eu fiquei tão assustada, abismada, porque eu me lembrei, aí vinham lá, eu me lembro do dia que eu estava na igreja, aconteceu isso, isso e isso, você estava ministrando. Eu me lembro do primeiro dia que eu fui, e você deu aquela palavra assim, assada. Eu falei, gente, essa sou eu. Eles estão falando que de quem? É de mim? Será que sou eu mesmo? Isso de mim? Então, assim, aquilo que Deus quer fazer na vida dos outros através de mim, eu não posso desistir, eu não posso parar. Porque senão eu estou entristecendo o coração de Deus. Não é por mim, eu sei que eu não posso nada, mas eu não posso mesmo. Eu não tenho voz, eu não tenho palavra bonita, eu não tenho performance.
glória a Deus para aqueles que têm, aleluia, porque é maravilhoso a gente ouvir, né? Mas estou falando de mim, minha experiência. Eu não tenho, mas eu tenho um chamado, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra do Senhor. Então, toda vez que eu tento, quando eu perdi a voz, eu disse, agora não vai dar. Depois veio a palavra do Senhor. Então, sempre tem uma palavra dele que não me deixa desistir. E enquanto eu tiver fôlego de vida, eu quero fazer a vontade dele. Né? É difícil, a gente recebe pedrada, é muito complicado, mas eu quero fazer a vontade do Senhor. Às vezes quero desistir, muitas vezes. Até com você mesmo na liderança, eu já quis desistir. Mas o Senhor não deixa. Não pela sua pessoa, Não tá? pela sua Fique bem pessoa, claro. não. É pelas minhas condições de voz, de uma série de coisas, né? Mas toda vez o Senhor não deixa. Não deixa. É interessante. O Senhor, agora eu vou me aposentar, não quero mais saber esse negócio de louvor, não. Aí depois pouco eu vou não sei aonde, vem um profeta que nunca me viu na vida, me entrega uma palavra. Então eu tenho que obedecer. Não tem jeito. Então não desista do chamado. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos, muito bom. Benção. Foi Fui muito benção. edificado. E aí, Marcelo? Galera é pauleira, velho. É isso aí. Como diz um amigo meu, existe a matéria, eles são os pais da matéria. O cara quando, meu irmão, tem propriedade pra falar, é o pai da matéria, é o cara que domina. Mas é isso, gente. Obrigado. Obrigado mais uma vez, gente. Foi muito edificado. Bênção. E acredito que muitas pessoas vão ser edificadas com esse conteúdo aqui, Amém. né? Tudo que foi falado, toda a experiência, né? Toda uma vida com Deus aí. A gente sabe que tinha muito mais coisa pra falar, né? Mas vamos deixar pra uma parte 2, É isso né? aí. Vamos deixar pra uma parte 2 pro pessoal ficar com um pouquinho de água na boca, mas realmente, cara, foi incrível. E o que eu fico mais impressionado é que, cara, todo mundo que vem aqui, às vezes eu conheço e eu admiro, e quando eu escuto as histórias, cara, eu fico mais admirado ainda e mais feliz por conviver e por ter essa oportunidade, né? Porque eu converso muito com a minha esposa, e ela fica falando, na época que a gente tava lá na Itaipava, era muito bom na Estrada das Artes, foi um tempo maravilhoso, não sei o quê. Aí eu falo que a nossa vida é feita de ciclos. Né? Uma hora o ciclo se encerra e a gente vai para outro. Às vezes contra a nossa própria vontade. Né? Às vezes por circunstâncias da vida e tal. E a gente tá vivendo um momento. Por enquanto, graças a Deus, o ciclo não acabou ainda. Isso aí. Mas eu tô tendo a oportunidade de conviver com pessoas. Vieram pessoas aqui também que conviveram comigo na Assembleia há muitos anos, né? Porque eu fui nascido e criado lá. Eu tô na Metodista só há 10 anos, né? Passei praticamente 25 anos na Assembleia. E tô há 10 anos na Metodista, então, tipo assim, conheço muita gente, já convivi, já passei perrengue com muita gente. E, tipo assim, cada pessoa que vem aqui, cara, que a gente conversa, a gente acha que conhece a vida da pessoa, a pessoa vai e abre, a gente fala, nossa, cara, como Deus é maravilhoso. Deus é bom. E é isso. Pessoal, obrigado por estarem até aqui, por acompanhar esse conteúdo. Curtem, compartilhem, comentem, né, que esse conteúdo, que esse vídeo ou esse áudio, né, que você estiver escutando pelo Spotify, que chegue ao máximo de pessoas possível, tá bom? Gente, muito obrigado, que Deus abençoe.